Olá, tudo bem? Eu sou a professora Fabiola Chaves, eu estou aqui para comentar e corrigir a prova da UFRR referente ao vestibular 2023. E vamos lá começar esse comentário, vamos lá começar essa gravação, ok? Então, bora ver o que essa prova trouxe de tão especial pra gente? Vamos lá, tá bom? Então tá aqui, vamos para a primeira questão. A primeira questão ela faz referência ao PSS1. Aliás, a primeira, a segunda e a terceira questão fazem referência a quem? Ao PSS1. E a primeira questão ela é uma questão de geografia física, nada mais do que importante. Sabe-se que é praxe sempre ter na prova da UFRR, referente ao PSS1, uma questão de geografia física. E o que diz essa questão? Ela diz assim: os processos tectônicos, ou seja, a movimentação de placas tectônicas, condicionam estruturas na superfície das terras emersas do planeta, ou seja, na área continental. Elas podem ser classificadas em 3 grandes províncias geológicas. Ou seja, a questão está falando de quê? De estrutura geológica, a qual o autor da questão colocou como quê? Como província geológica. Ou seja, áreas com a mesma origem e formação geológica. Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta corretamente 3 grandes províncias geológicas. Então a questão está te pedindo o quê? Estrutura geológica. Sabemos que as principais estruturas geológicas existentes são quem? Bacias sedimentares, escudo cristalino e dobramentos modernos. Tranquilo? Bora ver aqui como é que estão dispostos aí as alternativas? Bora lá ver como é que está isso? Olha como está top, 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 top. Letra A, bacias sedimentares, depressões e serras. Detalhe, a única estrutura aí, ou província geológica, como coloca o autor da questão, a única aí na letra A são as bacias sedimentares. Depressões e serras são formas de quê? De relevo, ok? Então a letra A está totalmente descartada. Letra B, escudo cristalino. Opa! É ou não é uma província geológica? É. Os escudos cristalinos formaram-se aonde? Na era pré-cambriana. E ele cita as escarpas e os morros, que são estruturas o quê? De relevo. Produzidas estruturas que são modificadas ao longo do tempo geológico. Letra C, depressões, montanhas e serras. Citou tudo aí que é estrutura de quê? De relevo. Ou seja, estruturas ou modelado da superfície. Olha a letra D, ele bota dobramentos modernos. Ok, é uma província aí geológica sim, datada da era cenozoica do período terciário. Mas ele bota as escarpas, que é uma forma de quê? De relevo, né? De planaltos escarpados. Né? E bota os escudos cristalinos, que são estruturas ou províncias geológicas datadas do pré-cambriano, que é conhecido aí na geografia como também um dobramento quê? Dobramento, aliás, dobramento não, são conhecidos aí na grande estrutura geológica como quê? Como áreas de províncias mineralógicas, isso sim. E a resposta correta das corretas é justamente quem? A letra E, né? Que a gente vai perceber claramente aqui que são quem? As bacias sedimentares, os escudos cristalinos e os dobramentos modernos. Vale ressaltar que em toda a questão eu citei as eras geológicas, por exemplo, como de formação, como por exemplo dos escudos cristalinos e dos dobramentos modernos. E eu não citei das bacias sedimentares, quando corrigi a letra A, né? E as bacias sedimentares formaram-se na era paleozoica. Nas bacias sedimentares encontramos o quê? Minerais energéticos, como carvão, como petróleo, né? Podemos citar também o gás natural. Tranquilo? Então, a primeira questão que faz referência à prova do PSS1, nós falamos de quem? Nós falamos de estruturas geológicas, a geografia
física. Vamos observar o que veio na segunda questão desse grande caderno de prova. Vamos lá? Mais uma questão? Vamos lá. Segunda questão. Também veio uma coisa de geografia física, que ele chama de quê? Mapas, escalas, que também é muito prática aí, né? Sempre tem esse tipo de questão referente ao PSS 1. E a questão número 2 diz assim: para se trabalhar com mapas, é imprescindível usar adequadamente a escala cartográfica, que representa numericamente ou graficamente a proporção entre o fenômeno e o lugar. Lembre-se que lugar é tudo aquilo que tu adquire identidade. Lugar é um conceito geográfico que se deseja destacar. Sobre a escala cartográfica, é correto afirmar que, bora lá? Letra A. Quanto menor a escala, maior o nível de detalhamento da área que se deseja importante. Não é obrigatória na confecção de mapas. Nossa, bora na B? O uso da escala cartográfica, embora seja importante, não é obrigatório na confecção de mapas. Lembre-se que o mapa, ele também está diretamente ligado à visão a qual o autor quer demonstrar aquele fenômeno, aquele lugar, como diz no início da questão. Letra C. Quanto maior a escala, menor é o nível de detalhes de área que se deseja representar. Letra D. Quanto maior a escala, maior o nível de detalhamento da área que se deseja representar. Letra E. A escala cartográfica não perdiz o nível de detalhamento das áreas que se deseja representar. Gente, o aluno olha e diz assim: meu Deus, e agora? É quanto maior, quanto menor, maior ou menor detalhamento, maior ou menor escala. Tenha calma. Olha só, vamos ver aqui qual foi a resposta que o autor colocou. O autor coloca como resposta correta, o gabarito aí que a gente está dando, né, correto, é justamente quem? Quanto maior a escala, maior o nível de detalhamento de quem? De uma área, de um determinado lugar que se deseja representar. Maior escala, maior nível de quê? Detalhamento. Então, essa questão de geografia física referente ao PSS 1, a questão de número 2, a resposta correta qual é? A letra D. Você colocou alguma observação? Olha, eu coloquei. E olha o que eu coloquei aqui para ti. Bem simplificadozinho, mais do que simplificado. E preste atenção no que eu coloquei aqui. Será que tem alguma observação? Tem. Quanto maior a escala, menor o denominador e maior o nível de quê? De detalhes. Tá ok? Quanto maior a escala, menor o quê? O nível de detalhamento e também o maior nível de quê? De detalhes ou do que se deseja representar. Ok, gente? Então tá aí essa segunda questão. Parece difícil, mas não é. É só dar uma olhada com o maior carinho que você consegue, né, visualizar a resposta correta. Vamos aí para a questão de número 3. Opa! Climatologia é a questão. É sobre clima. E ele coloca aqui nesse gráfico nessa prova, tá? Coloca um gráfico chamado de quê? Cartograma, ok? Que vai definir níveis através das colunas de quê? De chuva durante todos os meses do ano e, claro, a linhazinha, né? Produzindo o quê? Oscilações ou não de quê? De temperatura. Então, a questão traz aí o quê? Um climograma, né? Característico de um clima equatorial da cidade, da capital do estado do Amazonas, que é quem? Manaus. E aí, bora ver o que essa questão sobre climatologia está dizendo? Ela olha, ela dá até um susto. Mas será que ela é para assustar mesmo? Bora verificar? Olha o que diz a questão. A ciência que estuda os tipos climáticos chama-se climatologia. Está diretamente ligada aqui, gente, à atmosfera, à camada gasosa da Terra. E diz,
Ela é responsável por aglutinar características climáticas de cada lugar ou região para defini-lo e diferenciá-lo das áreas do entorno. Acerca do tipo climático da região norte do Brasil, mais especificadamente da cidade de Manaus, Amazonas, e utilizando o climograma, que é o gráfico que destaca as variações de temperatura e índices pluviométricos ao longo do ano, o autor da questão foi generoso. Ele bota o climograma na questão e ele ainda ele caracteriza, ele diz o que é um climograma. Muito bom. A seguir, como referência, assinale a alternativa correta. Ele dá detalhes no início da questão, ele fala da ciência e ele ainda dá detalhes, ele define a questão de um climograma. E do lado, ele coloca o climograma, onde as colunas representam o quê? O volume de chuva, onde a gente também vai perceber que a linha, né, representa o quê? As temperaturas, as oscilações de temperatura. E olha bem, presta bem atenção o que diz. Ele pede para você marcar a correta. Bora procurar essa correta e vamos achar já já. Letra A. Trata-se de um clima com chuvas abundantes. É só olhar para quem? É só olhar para as colunas. Está em abundância durante janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro, novembro e dezembro. Sim, as colunas estão sempre elevadas, com índices pluviométricos que vão até quase 500 milímetros aí, né? Então, tem chuva abundante, né? E bem distribuídas ao longo do ano. Se você ver, está chovendo o ano todo. Lembrar que na região norte, a grande quantidade de chuva está relacionada a vários fatores. Movimentos de massa de ar, como a massa equatorial continental. E também o que, meu amiguinho? E também o que? Ora! A evapotranspiração da floresta amazônica, que gera umidade, né, para a troposfera, que é uma camada atmosférica, né, rios voadores esses que jogam chuva, não somente dentro da região amazônica, como também para o restante do Brasil, e são de grande importância, tá ok? Não esqueçam, toda a cobertura vegetal é de grande importância. E diz, ao longo do ano, em temperaturas médias em torno dos 25 graus. Como é que eu olho essa temperatura aí? É só passar o dedinho, ó. Você vai ver que a temperatura média vai em torno dos 25. O climograma está te dando praticamente tudo. Bora lá? Passou a A. Bora ver a B? Olha o que diz a letra B. Trata-se de um clima com poucas chuvas. O climograma está mostrando poucas chuvas? Tá não, já era a questão. Aí ele ainda vai, ó. Com poucas chuvas ao longo do ano e temperatura média em torno de 21 graus. A temperatura média não está em torno disso. Se você olhar o climograma, você vê que ela está um pouco maior do que isso, né? E a questão, a letra B, a gente destaca por quê? Porque ele diz, trata-se de um clima com poucas chuvas. E não é muita chuva. Eu olho para esse climograma, eu já sei que ele tem muitas chuvas, né? Durante todos os anos. Letra C, trata-se de um clima seco. Se eu olho para o climograma, para a coluna de chuvas, eu já sei que ele não é seco. Então, a letra C também está descartável. Também por quê? Porque ela julga aqui, ela coloca aqui a média de quê? A média de 16 graus Celsius aí de temperatura. Letra D, trata-se de um clima quente e seco. Quente sim, seco não. Como eu acabei de falar e vou repetir de novo, a gente percebe as colunas bastante o quê? Elevadas e, consequentemente, isso jamais vai ser seco. Isso vai ser bastante o quê? Úmido, muita quantidade de quê? De chuvas, tá bom? Então, bora lá na letra E. Trata-se de um clima úmido e frio. Gente, se tu olhar pelas colunas, a umidade está aí constante, né, meu amiguinho? Mas veja bem o que eu vou te dizer. Frio, detalhe, o climograma, se tu nem conseguir olhar a linha, né? Se tu não conseguir identificar a linha, ter dificuldade nesse processo de visualização, tu olha para onde está escrito, o que está escrito no climograma, clima equatorial, Manaus, Amazonas. E ele cita na questão quem? A cidade de Manaus, onde sabemos que a temperatura na cidade de Manaus ela é elevadíssima. Manaus, que é uma grande ilha de calor, não é verdade? Manaus ali, banhada ali pelo Rio Negro, enfim. Então, meu amigo, meu amiguinho, minha amiguinha, a opção correta é a letra... Vamos lá? É a letra A.
Trata-se de um clima com chuvas abundantes na maioria das cidades e bem distribuídas ao longo do ano e temperatura média em torno de 25 graus, a média. Só que a gente sabe que isso vai muito além por diversas adversidades. Tá ok? Bora lá, vamos para a quarta questão? Bora ver o que essa questão ela espera. Fizemos 3 questões. 3 questões referentes a quem? Ao PSS 1. Vamos agora observar qual vai ser a próxima questão. Então, a questão de número 4. Em relação à atividade agropecuária, é correto afirmar que, ora, essa questão ela faz referência à etapa 2, ou PSS 2. Ela fala de agropecuária. Quero só lembrar você que a agropecuária faz parte do setor primário. Detalhe, é uma das atividades mais crescentes no nosso país. O campo brasileiro, contribuindo de forma significativa para quê? Para o aumento da nossa balança comercial, através das exportações de commodities primárias agrícolas, ok? Bora lá ver o que a questão está pedindo? Em relação à atividade agropecuária, eu lendo de novo, é correto afirmar que a área plantada de soja no Brasil decresceu. Amigo, a soja é o produto que mais se produz no Brasil, que mais se planta no Brasil. Então, ela não decresceu, ela aumentou. E ele diz, a área plantada de soja no Brasil decresceu de 38,5 milhões de hectares em 2009 e 2010 para cerca de 23,5 milhões de hectares em 2010 e 2021. Está totalmente errado, esse decresceu acabou com a alternativa. Letra B. Sobre a cultura da soja, sobre a sojicultura, Estados Unidos e Brasil estão entre os maiores produtores mundiais, sendo que o Brasil é o maior exportador e a China é o maior importador. Quero ressaltar que o nosso país é destaque sim em produção de soja. Produz soja o ano todo. Soja essa, sojicultura essa, atividade essa, baseada no sistema intensivo de produção agrícola, voltada para quê? Atender a mercado externo. E o Brasil, por que produz soja o ano todo? Ele produz soja o ano todo por causa da nossa grande extensão territorial e essa caracterização climática que temos. Bora aqui na letra C. Sobre a cultura do arroz, a risicultura, tá? Observa-se um crescimento de área plantada de 1,1 milhão de hectares em 2014 e 2015 para cerca de 2,2 milhões de hectares para o período 2019 e 2020. Gente, a cultura do arroz é importante, mas ela não teve esse crescimento. Quem teve esse crescimento foi quem? A soja. Soja essa que nós exportamos para o mundo todo. Letra D. Sobre a cultura do cacau. Cacau. Chocolate, cacau, produto, fruto, produto tropicalizado. Existe uma tendência de enfraquecimento da produção no bioma pampa. Gente, bioma pampa é clima subtropical. Cacau está em área úmida, faixa litorânea, área quente com grande umidade. Onde o principal produtor é a Bahia, até concordo, mas já matou aqui o que? O bioma pampa, tá? E detalhe, se onde o maior produtor é a Bahia não tem clima de que não tem esse bioma pampa, tranquilo? E aí vai, no bioma Mata Atlântica é o estado do Pará o principal produtor. Meu amigo, Pará tá produzindo outras coisas, né? Mata Atlântica, bioma de Mata Atlântica, estado do Pará, também nunca. Ali o que é bioma amazônico, floresta latifoliada, um grande banco genético, né? Que eu posso dizer mais? Uma floresta densa, sempre verde, não é isso? Com elevado processo de quê? De evapotranspiração. A letra E. Nas áreas do sul e sudeste do Brasil, sul e sudeste, que compreende a região da Mapitoba. A Mapitoba, uma grande fronteira agrícola. Lembre-se, a Mapitoba ela é um acrônimo em relação ao estado do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Eu acho que eu dizendo que é um acrônimo referente aos estados do Maranhão, Tocantins e Bahia. Detalhe, essa Matopiba, ela pode vir também como Mapitoba. Ok? É a mesma coisa, só muda aí o arranjo. São acrônimos referentes a quem? A uma grande fronteira agrícola.
Uma área de transição entre Cerrado e Caatinga. E ele está dizendo que nas áreas do Sul e Sudeste, que compreende a região da Mapitoba, a Mapitoba não está nessas regiões, ok? Então ela está totalmente errada. Então a questão correta qual é? É a letra B. A questão 4, referente à etapa 2 ou PSS 2, a opção correta qual é? É a letra B. Vamos lá para a quinta questão. O que essa questão nos reserva? Tá? O que essa questão nos reserva? Espera aí só um pouquinho. 4. Pronto, pronto, pronto. Chegou! A questão diz assim, urbanização. Também uma questão referente a PSS 2 ou etapa 2, como você quiser. Abre aspas. Alcançamos neste século a urbanização da sociedade e a urbanização do território, depois de um longo período de urbanização social territorialmente seletiva. Fecha as aspas. Sobre o processo de urbanização brasileira, é correto afirmar que urbanização brasileira. Lembre-se, a urbanização ela está diretamente ligada a um movimento populacional, denominado de êxodo rural, movimento campo-cidade, ok? E detalhe, ele fala da urbanização brasileira. Então, se ele fala da urbanização brasileira, nós sabemos que o nosso país já é um país considerado totalmente urbanizado, porque mais de 80% ou 75% da população brasileira vive em áreas de cidade. Mas nós também sabemos que esse processo, ele foi acelerado, produzindo macrocefalia urbana, ou seja, desorganização, caos urbano. E bora ver o que ele quer. Ele pede que você marque a alternativa correta sobre o processo de urbanização do nosso país. Então, bora lá. A. O processo de urbanização é caracterizado pela concentração de pessoas em zonas rurais? Nunca em áreas de cidades. Até porque, como eu falei agora há pouco, a urbanização está relacionada ao movimento campo-cidade. O campo esfacela e joga o povo para a cidade que atrai, ok? Então a alternativa A está fora. Letra B. Recentemente, o estado de São Paulo delimitou o que chama de macrometrópole paulista, compreendendo 8 regiões metropolitanas da região sudeste. Quando ele fala macrometrópole, ele está falando da constituição de quê? De uma mega metrópole, ok? Está falando de quê? De um processo de conurbação geral. Nós temos essa mega metrópole, nós temos esse fenômeno dentro do Brasil, nós temos esse processo aí de de macrometrópole, nós temos? Ainda não, ainda está em processo de formação. Letra C. A expansão do meio técnico, científico, informacional ocorre de forma mais intensa nas cidades pequenas, incorporando de forma paulatina as metrópoles e as cidades médias. Isso é o oposto, é o contrário, tá ok? Fazendo com que esse meio técnico, científico e informacional faz com que ocorra um processo de expansão, seja de capital, tecnologia, serviço, para médias e pequenas cidades. Letra D. A metropolização contemporânea está apoiada na crescente mercantilização e financiarização da vida econômica e social, onde o sistema de objetos da globalização impulsiona a expansão física e a fragmentação do espaço urbanizado. Opa! Eita, essa letra D aí, ela dá um balançado. Mas bora olhar, peraí, não custa nada olhar. Vamos lá comigo olhar? Desde os anos de 1950, ocorre um intenso fluxo comercial e migração de população das metrópoles em direção às cidades pequenas, que são as cidades que mais concentram empresas dos setores mais dinâmicos e inovadores. Amigo, qual será essa resposta? Bora lá? A resposta correta é a letra D, que diz: a metropolização contemporânea está apoiada na crescente mercantilização e financeirização da vida econômica e social, onde os sistemas de objeto da globalização impulsiona a expansão física, o crescimento e a fragmentação do espaço urbanizado. Ok? Então a opção correta é a letra D. Muito, muito boa.
essa questão. Bora lá para a sexta questão. Ele diz o seguinte, essa questão fala sobre migração, que ainda é assunto da etapa 2. O estado de São Paulo recebeu grandes levas de imigração a partir de 1950, século 20. Esse fato deveu-se à industrialização nascente, pulsante, que atraiu pessoas que estavam em busca de estabilidade financeira e melhores condições de vida, sobretudo na capital paulista. Lembre-se, o indivíduo só migra, só se movimenta por questões econômicas, só Fabíola. Mas é um do fator que está relacionado aqui, ele fala isso na questão. Mas existem outros fatores de migração, como os fatores naturais, as perseguições políticas, né, as perseguições religiosas, governos ditatoriais e assim sucessivamente. Mas no caso aqui, a causa é econômica, ok? Que é um dos fatores que mais gera, faz com que as pessoas mais se movimentem, faz com que pessoas saiam de grandes cidades, vão para cidades médias ou cidades menores, em busca de quê? Melhores empregos, melhores salários, melhores condições de vida, tá bom? Aí bora lá ver. Entre as alternativas a seguir, assinale aquela que explica corretamente. Assinale aquela que explica corretamente o fato de São Paulo ter se tornado um dos primeiros estados brasileiros a se industrializar e, claro, a atrair essa população. Letra A, o clima paulista associado à grande disponibilidade de recursos minerais. O clima atraiu isso, gente? Disponibilidade de recurso mineral foram fundamentais para o seu desenvolvimento industrial. Até o clima, a gente até vai, é propício e tudo, mas essa disponibilidade aí de recursos minerais tem nada a ver, até porque para industrializar tem que haver uma infraestrutura, tem que haver o quê? Toda uma logística pronta para a indústria se instalar ali, como capital, tecnologia, matéria-prima, né? Infraestrutura, como portos, rodovias, ferrovias, vias de escoamento para essa produção, senão não dá. Tranquilo? Letra B. A estrutura de transporte e portos e o desenvolvimento do sistema bancário herdado do período do ciclo do café foram fundamentais para o seu desenvolvimento industrial. Caramba, eu adorei essa letra B. Mas bora ver a C. O fato de São Paulo ser um estado centralizado no mapa, ele está tão centralizado, favorecendo o escoamento da produção industrial? Centralização aí, só foi isso que atraiu? Quais são os fatores? Acabei de dizer, pensa novamente, quais são os fatores que atraem isso aí? Letra D, a população paulista ser constituída em sua maioria por estrangeiros, sobretudo japoneses, que migravam para o país exclusivamente para desenvolver a industrialização daquele local? Não, a migração de japoneses, como também italianos, como também alemães, né, para o Brasil, teve outras causas disso, não essa que a questão está dizendo. Letra E. Devido ao imenso volume de recursos financeiros, adquirido através de empréstimos chineses, 1950, aí a China ainda não era coisa toda não, entendeu? Então, a resposta correta qual é? A resposta correta é a letra B. O que é que impulsionou isso? A estrutura de transportes e portos e o desenvolvimento do sistema bancário, herdado da onde do período do ciclo do café, foram fundamentais para o desenvolvimento industrial. Ô, questãozinha top! Bora lá para a próxima. Sétima questão, tá? Faz referência à etapa 3. E bora ver o que essa etapa 3 trouxe de novidade nessa prova de geografia. Considere as assertativas a seguir sobre a guerra deflagrada pela invasão da Rússia e Ucrânia em 2022. Atualidade. A guerra do ano de 2022, Rússia e Ucrânia. Vários fatores promoveram isso, promoveram esse conflito que está até hoje aí, né? E gerando muito questionamento. Então, essa atualidade, ela é maravilhosa nessa prova. Tá quentinha. E bora ver o que ela tá pedindo? O número 1, né? Para você marcar. Um dos elementos que explica a invasão da Ucrânia pela Rússia, dos elementos que explica a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022 foi a expansão da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, pelo leste europeu. Uma aliança formada no contexto do pós-Segunda Guerra, ok? Uma aliança totalmente voltada ao sistema capitalista, se instalando no leste europeu.
tá? Somada à intenção e possível adesão da Ucrânia à aliança militar. Tá corretíssimo, foi um dos motivos para isso. Esse alinhamento da Ucrânia com a OTAN abala quem? Abala o quê? O Kremlin. Abala quem? A Rússia. E aí foi considerado um dos motivos para essa invasão russa aonde? A Ucrânia em 2022. 2. Dentre as muitas acusações, olha o detalhe, muitas acusações inferidas pelo presidente russo Vladimir Putin para justificar a invasão à Ucrânia, está a de que o governo ucraniano promove genocídio contra ucranianos de origem étnica russa, tá? Que vivem nas regiões separatistas de Donetsk e Luhansk, ok? Ela também está correta. A Rússia afirma isso, ok? Apesar que isso não ocorre, tá ok? E o número 3 diz assim: diante da invasão russa à Ucrânia, diversos países impuseram sanções econômicas, que por sua vez produziu a resposta russa através de sanções de fornecimento de quê? De gás, do qual muitos países do continente americano apresentam extrema dependência. Gente, a alternativa correta dessa questão é a letra E. 1 e 2 estão corretas e a 3 está o que incorreta. Porque essa questão aqui dessa sanção para o processo de quê? Digamos, fornecimento de gás para o continente americano não cola muito aí não. Tá legal? Então, a questão de número 7, a resposta correta é a letra E. Bora lá para a questão número 8. Questão número 8, etapa 3. Em relação às dinâmicas econômicas do estado de Roraima, geografia de Roraima, tá, meu povo? Tá? É correto afirmar que Pacaraima é o centro dinâmico do estado? Nunca, gente. O centro dinâmico do estado qual é? É justamente a capital, Boa Vista, que tem serviços, comércio, funcionalismo público em maior quantidade, maior aglomeração populacional. E depois podemos citar quem? O sul do estado. Quem? Rorainópolis, ok? Letra B, o rendimento nominal, mensal, domiciliar, per capita da população residente em 2021, ano passado, esteve em torno de R$ 1.446, colocando o estado na 13ª posição no conjunto das unidades federativas. Essa posição, o nosso estado, ele nunca ocupou. Letra C. Em 2021, a soja, ou seja, a sojicultura representou, presta atenção no detalhe, mais 20% no conjunto dos produtos exportados, enquanto que geradores elétricos giratórios e suas partes representam mais de 60% dos produtos o quê? Importados. Geradores elétricos, ora, temos problema nisso, não temos? Temos que atender um processo produtivo interno importante. Então, esse processo de importação, ele é o quê? Ele é vigente. E a nossa sojicultura representando aí mais de 20% de quê? De conjunto de produtos o quê? Exportados. Roraima é uma fronteira agrícola expressiva. O pessoal da Europa adora a soja produzida aqui, ok? Mas vamos embora ver a D. A Colômbia é o principal país consumidor de bens exportados por Roraima. Não, bebê. Quem está comprando isso é China. Quem está comprando isso é país europeu. Letra E. Nos 7 primeiros meses de 2021, Índia, Turquia e China foram, respectivamente, os países que o Estado mais realizou importações. Importou não, exportou. Então, meus amigos, qual é a resposta correta da questão número 8? Bora lá? A opção correta é a letra C. Em 2021, a soja representou mais 20% no conjunto de produtos exportados. Tranquilo? Então, vamos seguir. O avanço da 4ª Revolução Industrial, a chamada Revolução 4.0, está produzindo alterações em diferentes dimensões da sociedade. Dentre os impactos, observe as transformações do processo produtivo, somadas às transformações nas formas de trabalho, bem como as formas de emprego. Sobre a relação entre a 4ª Revolução Industrial e a Divisão Internacional do Trabalho, é incorreto afirmar que ele quer a errada sobre o avanço da Revolução 4.0 e o que? A Divisão Internacional do Trabalho.
Um dos resultados do avanço da Revolução 4.0, lembre-se, ele quer a alternativa errada, é a emergência do trabalho por e para plataformas digitais, que vem promovendo aquilo que está sendo chamado de uberização do trabalho. A uberização do trabalho, o que é? É a nova característica do desenvolvimento de trabalho, o acesso às plataformas digitais. Você vive isso todo dia. O cara que vai levar o teu lanche que tu pede pelo iFood, né? O Uber que você pega, né? Isso vem se espalhando pelo mundo. Só que isso traz um problema muito grande, que é a questão da precarização do trabalho, tá ok? Mas é um fenômeno que recente, é um fenômeno contemporâneo, é um fenômeno que está relacionado a essa revolução 4.0, que vem movimentando transformando todas as estruturas de quê? De trabalho, de comportamento humano, econômico e tecnológico, tá? Então ela está correta. Lembre-se, ele quer errada. B, o uso ampliado de inteligência artificial, né, pode ampliar a divisão internacional do trabalho, cujos resultados podem aumentar as distâncias entre as nações, sobretudo sobre aquelas mais pobres e tecnicamente atrasadas. Lembre-se, acesso, por exemplo, à internet é indicador social. Vamos nascer? Do ponto de vista trabalhista, a flexibilidade permitida pelo uso intenso de tecnologias informáticas estão produzindo alterações nas relações de emprego, que igualmente tendem a ser mais flexíveis, onde o foco está mais na produtividade do que o tempo de trabalho do emprego. Bora na D? Outro impacto está na relação com a representação sindical, visto que há uma tendência à pulverização dos sindicatos, a fragmentação dos trabalhadores e o enfraquecimento das ações o quê? Coletivas. E a letra E diz assim, meu povo, lembre-se, ele quer errada. Olha o que diz essa letra D, o enfraquecimento das relações, né? Das ações coletivas. Bora na E. As atuais transformações produzidas pelo intenso uso de tecnologias que está reformulando o mundo do trabalho é resultado do movimento a partir da década de 1930, onde, naquele momento, as grandes indústrias foram gradativamente incorporando a microeletrônica e a conectividade em redes de sistema produtivo. A opção correta é a letra E. Correta que ele está dizendo que ela quer o quê? A errada. Olha só, as atuais transformações produzidas pelo uso intensivo de tecnologia está reformulando o mundo do trabalho. É resultado do movimento a partir de 1930? Aqui não existia todo esse processo voltado à tecnologia. Tá ok, meu amiguinho? Então aqui a resposta correta da questão número 9, que faz referência à etapa 3 ou PSS 3, é a letra E. Tranquilo? Bem, aqui eu me despeço de vocês, dessa correção, desses comentários, tá? Vamos esperar o gabarito oficial da nossa querida e respeitosa UFRR. E a todos, um grande abraço.